Pois bem, sejam todos bem-vindos, vocês aqui na gravação. Eu quero deixar uma pequena reflexão sobre o tema a quem Ele quer revelar. Queridos, muitas pessoas entram em contato comigo e perguntam assim: irmão, mas eu não vou falar da graça para aquela pessoa, porque quando eu falo da graça para aquela pessoa, ela se sente ofendida. Então não fale. Você não está aqui para convencer ninguém de nada. Se você vai falar do Evangelho da graça, você vai falar do Cristo, do Eterno, e aquela pessoa se incomoda, então ela não é digna de receber esta revelação que traz paz para o nosso espírito. Entendeu, abençoado? Querido, se tem uma forma de você perceber isso, é você discernir espírito. Não é como o sistema religioso diz que discernir espírito é você olhar assim para a pessoa: eu estou vendo que aquela pessoa ali está se manifestando. Ele diz que discernir espírito é isso. Aquela pessoa ali está com o diabo, olha lá, vai se manifestar. Eu vou contar até 13, aquela pessoa vai se manifestar. Por quê, irmão? É porque eu tenho discernimento de espírito. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11: qual homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus que em nós habita. Discernir espírito é você perceber a sensibilidade ou a dureza do outro. É você entender o outro. Você já viu aquela pessoa que bate o olho na pessoa e diz assim: irmão, eu percebo que você está triste, mas não é porque ele está com aquela fisionomia, sabe, de cansado, de caído. Não, é porque você consegue enxergar uma tristeza profunda naquela pessoa, mesmo aquela pessoa expressando um sorriso nos lábios. Isso é discernir a mente da pessoa. Sabe quando você está conversando com a pessoa, você está olhando no olho da pessoa, a pessoa está ali, tererê, tarará, tererê, mas você percebe que só está o corpo da pessoa ali? Que a mente da pessoa está longe. Aí você discerne aquele espírito. E aí você tem uma palavra de Deus, uma palavra de consolo. Aí você vai levar aquela palavra que vai produzir um consolo naquela pessoa. Então quando você vai ministrar o Evangelho, essa palavra em graça, você precisa discernir isso. Existem pessoas que estão amarguradas e atrofiadas da religião, a mente atrofiada, a mente embotada, que você vai falar da graça, parece que você tá batendo uma pedra. Não entra, meu irmão. Agora, quando você discerne aquela pessoa, você percebe que aquela pessoa está insatisfeita com o sistema religioso. Você percebe que aquela pessoa está insatisfeita com as mensagens legalistas, ela tem questionamento, sabe? Ela chega para você e começa a soltar para você alguma insatisfação. Porque aconteceu isso, eu não vejo que é dessa forma, né? O pastor falou, mas... Aí você discerniu ali, aí você entra com a palavra. E aí quando você entra com essa palavra, Ele, o Pai, Ele vai revelar essa palavra no coração, e o coração aqui é na mente daquela pessoa. Porque não é, já dizia o profeta, não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito. Então não fica tentando convencer o legalista, o católico, o TJ, porque a graça... Aí você se torna arrogante, egoísta, prepotente e também carnal em graça. Porque a graça é verdade, não sei o quê, bababá. Não. Aqui nós estamos, digamos assim, no nosso ambiente propício, onde gravamos uma mensagem que vai rodar o mundo. Temos uma comunidade aqui que já nos acompanha. Então aqui nós temos total liberdade para descer mesmo a mamona, mocotó pesado. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso ciclo de amizade, temos que ter a sabedoria para penetrar, sabe? Para entrar, para nos envolver com as pessoas e ali disseminar a palavra do Eterno com discernimento, com inteligência espiritual, sabendo que quem vai abrir a mente é Deus, não é você. Entendeu, abençoado? Então é por isso que muitas vezes há muita discórdia, briga, contenda. Eu tenho muitos parentes legalistas. Muitos sabem do que eu prego. Eu chego aqui e compartilho as mensagens em vários grupos. Quando chega no grupo da família, ninguém me enxerga. Ninguém dá um amém. Ninguém quer conta comigo. E todo mundo crente. Mas para eles, eu sou ou um falso profeta, ou eu sou muito corajoso para bater
bater nos falsos profetas e eles não querem comprar essa briga. Rapaz, Elcio é ousado, né? Elcio denuncia mesmo, rapaz. Elcio, é melhor você não tocar no homem de Deus, é melhor você não tocar no ungido. Quando não é assim, que negócio é esse? Elcio prega que não precisa batizar? Elcio prega que não precisa dar o dízimo? Elcio prega que isso? Então, abençoado, já dizia Jesus de Nazaré, profeta de casa não tem honra. Jesus de Nazaré disse isso, profeta de casa não tem honra. É muito mais fácil ouvir alguém que vem de fora, e é por isso que os falsos profetas que nós conhecemos no nosso país, eles amam fazer isso, trazer gringos, pregadores internacionais, que o camarada não fala nem o português, já os crentes estão, ai, na baixaria, ele me canta, porque é importado, é do Paraguai. Olha lá, a quem o Pai, ou a quem Ele quiser revelar. Mateus capítulo 11, olha lá, Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante. Olha o que Jesus disse, Mateus 11, 25. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos. Ocultar é esconder. E as revelastes aos pequeninos ou às criancinhas. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, é do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E com F ali maiúsculo, é o Filho, o Jesus. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, que é Deus. Por isso que os fariseus diziam, quem é tu? Por isso que a tentação do deserto, se tu és o Filho de Deus. Porque ninguém conhecia, mas o Pai conhecia o Filho. Aí os fariseus chegaram para Jesus e disseram, nós conhecemos Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas você quem é? Nós temos um que é o nosso pai Abraão. Aí Jesus disse, antes de Abraão ser, eu sou. Como? Você não tem nem 50 anos? Como é que você conhece Abraão? É porque ninguém conhecia ele, ninguém conhecia o filho, senão o pai. Ninguém conhecia o pai, senão o filho. Filipe disse, mostra-nos o pai, que nos basta. E Jesus disse, mas eu estou há tanto tempo contigo, Filipe. E tu procura pelo pai, quem vê a mim não vê a mim mesmo, mas vê o pai que me enviou. Porque eu e o pai somos um, o pai está em mim, eu estou no pai. Era a manifestação da carne. E as pessoas, no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E lá no versículo 36, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho do homem vos libertar. Mas não é o filho do homem libertar você. Ele estava falando com seus contemporâneos. Ele estava falando com os judeus que estavam dentro daquele contexto. Ele estava dizendo para Pedro, Tiago, João, para Tomé, para os seus discípulos ali. Se o Filho vos libertar, falando para eles, não para você. Nós não estamos no ministério do Filho, amém? Nós não estamos servindo a Jesus de Nazaré. Nós não estamos lá em Israel há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui no tempo da plenitude da graça, no pacto eterno do Espírito. Então ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele não revelava para todos, mas para quem ele queria revelar. Nem todos que ouviam entendiam. Chegaram para Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, olha, o Senhor deu esse sermão duro aí,
os fariseus, eles não vão gostar. Os fariseus vão retrucar. Ah, Jesus ficou preocupado. Jesus ficou preocupado. Eu vou ficar preocupado porque eu estou pregando a graça e vou incomodar alguns pastores legalistas. Eu vou ficar preocupado porque eu estou falando aqui da graça e vou inquietar algumas pessoas da minha família. Aí Jesus ficou muito preocupado. Foi? Jesus disse: toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada fora. Essa foi a resposta. Quando o sermão era duro, pesado e as pessoas se dispersavam, aí chegavam para Jesus e te abandonaram. Aí Jesus pergunta: vocês também não querem ir, não? Aí Pedro disse: para quem nós iremos? Só o Senhor é que tem palavra de vida eterna. Então observe, abençoado, que Jesus nunca se preocupou com quantidade, mas com qualidade. E Jesus sabia que quem vinha a Ele era porque o Pai enviava e Ele revelava. Ninguém vai conhecer a graça porque assistiu uma mensagem no YouTube. Ninguém vai conhecer a graça porque você abriu a Bíblia e pregou a graça. Eu não estou dizendo que isso não é necessário. É necessário falar. É necessário ensinar. Mas é necessário termos o entendimento de que só Ele é quem revela o conhecimento, não é o homem. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou. Aí veio Pedro e deu crescimento. Veio Pedro e edificou. Não. Deus deu crescimento. Só Ele dá o crescimento. Tá, pessoal? Existem plantas que vai crescer bastante, né? Árvores, por exemplo. Tem árvore que você vai plantar, vai ficar tampinha. Mas tem árvore que vai crescer. É Deus que dá o crescimento. Não é você que vai fazer a pessoa passar dali. Ô irmão, eu só estou na graça, mas eu não entendo isso que você fala. Fique na sua. Foi até ali que Deus te deu. Agora fique em paz com isso. Ô Elson, eu estou na graça, mas eu não entendo quando você fala desse assunto. Não se perturbe o teu coração. Se for para você entender, o Pai vai abrir tua mente. Assim como é comigo. Se você entende uma coisa que eu não entendo, eu não vou ficar discutindo. Eu vou falar aquilo que eu entendo. E aqueles que entenderem juntamente, teremos esta comunhão e andaremos juntos. Amém? Então, é o filho, nesse contexto, era o filho que revelava o Pai. Agora vamos, depois da cruz, Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz assim, Colossenses capítulo 1, 26. O mistério que esteve oculto, escondido desde os séculos, em todas as gerações, que agora, depois da cruz, não é agora hoje, século 21, agora depois da cruz, foi manifesto aos seus santos. Ponto e vírgula. Paulo disse que agora, e isso aqui é depois da cruz, ou seja, a graça, foi manifesto aos seus santos. Mas aqui não está falando dos santos de todas as gerações. Porque o mistério que foi revelado nesse contexto aos seus santos, era os santos que estavam lá vivendo nesse contexto. Porque os santos que estavam vivendo nesse contexto que Paulo estava pregando, que o mistério tinha sido revelado, eu não posso generalizar e trazer para os dias atuais que o mistério que foi revelado em Paulo, todos os santos receberam, porque aí seria uma contradição quando nós olhamos para o sistema religioso, estamos vendo santos de Deus, filhos de Deus, totalmente perdidos, sem revelação, pregando um Deus de mistério. Mas irmão, Paulo disse, o mistério que esteve, não está mais, oculto de todos os séculos e em todas as gerações, agora foi manifesto aos seus santos. Sim, mas aos santos que estavam ouvindo Paulo. E no nosso contexto, aos santos que estão agora nos ouvindo, que está sendo limpo pela palavra da verdade, entendendo agora, no nosso tempo, que Deus nunca foi ou não é mais um Deus de mistério. Deus de mistério existiu lá no Antigo Pacto, que era um ministério de treva. E as trevas era a ignorância, era a falta do conhecimento, a falta do acesso que as pessoas tinham
a Deus. Quando a graça veio, quando Cristo se manifestou como o único mediador entre Deus e os homens, ele acabou com o mistério, porque ele rasgou o escrito de dívida, ele rasgou o véu do templo, o véu se rasgou do alto a baixo, e todos agora passaram a ter acesso ao trono da graça. Bem verdade, muitos irmãos nossos não sabem disso, por isso é importante de continuar pregando o evangelho da graça eterna. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. 27, a todo mundo. Não, irmão, como nós lemos em Mateus, a quem o Filho quis revelar. E agora aqui é o Espírito, não é mais o Filho, é o pacto do Espírito. É depois da cruz. 27, aos quais Deus, e Deus é Espírito, aos quais Deus quis fazer o quê? Conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, já não são mais apenas entre os judeus, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então observe que é a quem Deus quis fazer conhecer. Então não é a quem você quer que conheça. Eu lembro que há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a ministrar a graça, eu queria convencer todo mundo, principalmente os da minha família. Porque eu não aceitava ter sofrido tanto no sistema e ver meu primo, meu irmão sofrendo. Eu queria convencer essas pessoas. Aí só gerava briga. Até que eu entendi que não é a todos, mas a quem Deus quis fazer conhecer o mistério da sua glória. Entenderam, abençoados? Entenderam que não é porque você tem uma verdade que ela não é a verdade absoluta? Porque você tem a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus não é a verdade absoluta, porque cada um tem as suas verdades. O católico romano, ele tem a sua verdade. Como é que você vai convencer ao contrário? Você pode dizer, não, mas aquilo é engano. Sim, mas como é que você vai convencer? Se Deus não quiser revelar. O pentecostal, ele tem a sua verdade baseada em Atos 2, nas línguas estranhas. Como você vai convencer que ali era idioma? Se Deus não revelar. Como você vai convencer que não é necessário dar dízimo, que dízimo era para os judeus, se Deus não revelar? Ontem mesmo na nossa live foi um pega para capar. Um abençoado de um irmão, Gibson. A gente mostra o texto, lê o contexto e ele teimando. Por quê? Porque a mente cauterizada. Você mostra, você lê, você atualiza, você revela, né? Mas o Pai não revela. Aí tem alguns motivos aí, ou não é o tempo ainda, porque tudo tem um tempo e um modo, ou é outra coisa, dureza de coração e Deus entrega a operação do erro. Fica sofrendo lá, não ama a verdade, ama a mentira, ama o engano, ama a mão na cabeça, ama monte, ama óleo derramado, ama pagar o preço, como a irmã ministrou, achando que é por obra meritória, então se acaba aí. Mas aqueles que amam a verdade e têm sensibilidade no espírito e querem aprender, o Pai começa a revelar, o Pai começa a manifestar. Amém? Versículo 9, eu encerro com essa reflexão. Olha aí, versículo 9, Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios da casa própria, do terreno, da fazenda, da empresa. Não é isso? Ah, não, a oração de Paulo, ela tinha um objetivo espiritual. Cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência teológica. Não, inteligência espiritual. Não é inteligência no sentido de Cristo, tá? Não é inteligência acadêmica. Não é inteligência científica. Estou falando no sentido espiritual. Para alguém não distorcer a minha fala e dizer, o irmão está pregando que não pode fazer a faculdade, não pode fazer isso. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para entender as coisas de Deus. Não é por ciências humanas. É por isso que Paulo, alertando Timóteo, ele disse, cuidado com a falsa mente chamada ciência, que rouba a racionalidade e a fé de vocês, e muitos estão se perdendo. Porque os mesmos que criam, que acreditavam, que confessavam no Criador, na criação,
agora foram pela linha da evolução e perderam a percepção do Criador, do Eterno, do Senhor. Entenderam, abençoados? Então, nosso pedido, a nossa petição, e é como Paulo disse, eu oro, porque eu estou ouvindo o que vocês estão desenvolvendo, crescendo, e eu não me canso de pedir que vocês sejam cheios da vontade de Deus, da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da glória, em toda a paciência, longanimidade, gozo e alegria, dando graças a Deus Pai, que nos fez idôneos, capazes, capacitados para participar da herança dos santos na luz, no conhecimento, no entendimento da revelação da graça de Deus. Amém? Fique com esta reflexão, graça e paz.